pessoal, terceiro ano, espero que vocês estejam bem e conseguindo acompanhar bem aí as nossas atividades que temos mandado para vocês a cada semana. Nós vamos começar a segunda semana do ciclo 1 ainda, desse segundo bimestre, e eu queria deixar algumas orientações para vocês novamente, para essa semana. Então, além da videoaula que vocês estão assistindo agora, eu gostaria que vocês também lessem as páginas 63 a 68 do caderno 11, né? Capítulo 3 de vocês aí, caderno 11, capítulo 3, né? 63 a 68, e depois façam fazer aí para treinamento também, né? E é a página 70 e 71, essas questões de exercício. Se você quiser treinar ainda mais, tem as outras da página 72 em diante, que vão falar aí sobre esse tempo da ditadura militar. E eu gostaria que vocês fizessem exercício, porque é um tema muito recorrente nos vestibulares. E agora, ainda mais o estilo do governo atual, sendo muito equiparado a isso, ao tempo da ditadura militar, provavelmente nós vamos ter realmente bastante coisa no vestibular aí a respeito da ditadura militar. Então é um assunto que vocês devem estar se preparando bastante aí para se Deus quiser, no futuro, no final do ano, tudo voltando à normalidade, vocês fazerem os seus vestibulares, tá certo, gente? E por último, né, lembre-se de participar no fórum essa semana. Se não me engano, é segunda-feira já aí o seu fórum, então não esqueçam, né, participem do fórum. Essa semana eu gostaria que vocês estivessem olhando aí nessa questão do fórum. A pergunta que eu tentei bolar para vocês é: pesquisem com pessoas ou mesmo em livros, internet, alguns aspectos positivos da época da ditadura militar. Algo que tanto pessoas como também que vocês conhecem, amigos ou familiares mesmo, e também na internet, de alguns aspectos que podem ser tidos como positivos da época da ditadura militar, tá certo, gente? Então eu gostaria que vocês estivessem pesquisando isso e colocando para nós no nosso fórum. Na quinta-feira eu vou postar a correção das atividades, né? E eu espero que vocês consigam fazer tudo direitinho. Mas vamos lá, então vamos terminar essa parte aqui da aula sobre ditadura militar. Nós falamos na aula passada, vimos ali falando até o governo do Emílio Garrastazu Médici, né? Os três primeiros governos, Castelo Branco, Costa e Silva e Garrastazu Médici, que chegou ao auge ali, o cume, né, da questão da linha dura dentro da ditadura militar. Nós falamos lá então um pouco a respeito disso. Espero que vocês tenham já guardado algumas coisas, e vamos agora dar continuidade a este estudo aí. Nosso índice aí desse restante de capítulo é o seguinte: nós vamos falar das oposições ao regime militar, a luta armada em especial, né, contra a ditadura militar. Vamos falar do governo Médici, no final dele, né, o anos de chumbo e anos de ouro ali também, no sentido do milagre econômico, que nós já mencionamos para vocês. Ernesto Geisel e a lenta abertura política, e por último a crise final da ditadura militar com o João Batista Figueiredo, o último presidente. Tá legal? Só para retornar aqui, no governo Médici, né, considerados anos de chumbo e também anos de ouro, retomando aí a questão dos principais atos institucionais. Lembre que os atos institucionais foram as leis, né? São artigos de lei criados pelo executivo, ou seja, pelos presidentes militares, para que eles pudessem governar nessa época de ditadura militar, sem a necessidade de passar pelo Congresso. Nós temos ali os principais atos institucionais, desde o primeiro até o quinto, que foi o mais conhecido entre eles, né? Lembrando que o segundo foi quando se criou o bipartidarismo, aquela permissão única apenas para os dois partidos funcionarem, Arena e MDB, e o AI-5, que é no máximo, chegou a ser chamado de o golpe dentro do golpe, que vai suspender o direito de habeas corpus, concedendo também ao presidente da República o direito de intervir em diversos estados e municípios, vai cassar mandatos e direitos políticos, e decretando também o estado de sítio independentemente da aprovação pelo Congresso, tá certo? Então nós vemos diversos atos fortes a partir desse ato institucional número 5, colocando tanques de guerra nas ruas, para que assim pudesse ser colocada em prática a repressão na ditadura militar, tá? Bom, mas durante o governo Médici, que nós falamos desses anos de chumbo,
surgem também as primeiras, né, formas de repressão, de resistência à, à ditadura militar. Não as primeiras, mas elas se tornam mais fortes a partir, né, do governo Médici. Você vê ali que os diversos aparatos repressivos, você vê os órgãos, a SNI, o CIEX, talvez o mais conhecido ali, são os dois mais conhecidos, são o DOPS e o DOI-CODE, que são órgãos criados para gerenciar a propaganda, a publicidade, a imprensa do nosso país. Então isso foi criado para realmente, né, tentar de todas as formas reprimir qualquer ato contra o governo. Com isso vão surgindo diversas resistências. Na verdade, as resistências já existiam, mas elas vão tomando cada vez mais corpo. A Frente Ampla foi aquela que nós falamos já, que tentaram, dos políticos, diversos políticos, tentam juntar-se, mas acabou não dando certo devido aos conflitos mesmo políticos. Temos a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que foi proibida seu funcionamento. Em 1968 foi descoberta uma tentativa de reunião, e nós vimos lá como o governo reprimiu. O próprio MDB, que é o partido, um dos únicos partidos que tinham a autorização para funcionar, e era o partido de oposição. A OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, era uma oposição ao governo, entre outros que vocês percebem ali, órgãos que foram criados, inclusive guerrilhas, como a ANL, né? a Aliança Nacional Libertadora, e o VAR Palmares, da qual fazia parte nossa querida e amada ex-presidente Dilma Rousseff. Desculpa, não fazia da VAR Palmares, ela fazia da VPR, né? Aquela que vem um pouquinho mais abaixo ali, que você é uma frente revolucionária que vai surgir durante a ditadura militar. VAR Palmares também é uma outra guerrilha que surge nesse momento, e nós vemos talvez a mais conhecida entre elas seria a guerrilha do Araguaia, né? Ela foi uma das que mais resistiu, justamente porque estava no meio da mata. Nós vamos falar um pouquinho a respeito então de algumas dessas lutas armadas aqui. Bom, a falta de crédito na ação do parlamento em si e o endurecimento cada vez maior do regime militar fez com que alguns setores de esquerda realmente se lançassem às ruas e se lançassem para a oposição clara ao governo, né? O Partido Comunista Brasileiro é um deles, faz uma resistência ainda maior. Ela começa dentro do MDB e vai participando de diversos sindicatos, entre outras coisas, onde o Partido Comunista Brasileiro tem acesso. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, vai também iniciar uma campanha de guerrilhas rurais, como aconteceu com a guerrilha do Araguaia, né? Então vai ter um apoio camponês, mas muito pouco. Então por isso não tem uma grande força. Aí nós temos aquelas que eu falei para vocês, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, o VAR, a Vanguarda Armada Revolucionária, da qual fazia parte a Dilma, o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a Ação Popular promovem guerrilha urbana, né? Diversos desses aí estão participando de guerrilhas realmente urbanas, com sequestro de pessoas para alimentar cada vez mais os recursos para a luta contra o governo da ditadura militar, né? Aí você vê, por exemplo, um dos bons exemplos disso, a ALN e o MR8 sequestram o embaixador americano Charles Elbrick no Brasil, né? E em troca desse embaixador, eles exigem a soltura de 15 prisioneiros políticos. Entre eles está um dos famosos desse antigo governo aí do Lula, o Zé Dirceu, né? Hoje o filho dele, o Zeca Dirceu, é deputado federal aqui no Paraná. O Zé Dirceu, ele é um desses prisioneiros políticos que vai ser libertado. O Zé Dirceu, depois mais à frente, junto com Lula, entre outros, formarão o Partido dos Trabalhadores, né? Em represália, a junta militar aprova a direção à expulsão do país de todos que fossem considerados subversivos. E é o que vai acontecer com diversos desses que preferem pedir até exílio em países como Uruguai ou outros lugares da América Latina e da Europa para poder realmente fugir da repressão do regime militar. Bom, aí para essa repressão na ordem social aí, eu devia falar para vocês desses órgãos, né? Ali, como eu coloquei para vocês, o DOPS e o DOI-CODE são os dois mecanismos de repressão mais fortes. A UBAN, a Operação Bandeirante, também era um centro de informações, onde alguns acreditam que eram feitas até realmente torturas dentro de quartéis e entre outros lugares assim,
para poder realmente descobrir quais seriam essas pessoas perigosas para o regime militar. Dentro do DOPS e do DOI-CODE, você vai ver aqui realmente aquela censura feita especialmente aos órgãos de imprensa, né, evitando qualquer realmente forma de expressão, né, da imprensa contra o regime militar. Nessa caça subversivos, você vê aí que cartazes eram lançados, vocês percebem aí, são terroristas procurados, entre eles ali você vai ver a Dilma Rousseff ali, uma delas, né? Entre outros ali o Carlos Henrique Knapp, e entre outras pessoas que são conhecidas, que foram conhecidas na época, mas temos alguns que eram considerados aí pessoas chamadas de terroristas. E esses vão ser caçados pelo Brasil inteiro, né? Um outro exemplo disso aí está o Vladimir Herzog. O Herzog, o Vlado, né? Ele foi quem lutou contra a ditadura militar por um tempo, até em manifestações populares. Ele foi chamado ao DOI-CODE e lá ele foi para poder prestar esclarecimentos sobre a sua participação no PCB, né? As ligações que ele tinha com o Partido Comunista Brasileiro. Ele é imigrante, ele veio da Iugoslávia, seus pais vieram para cá, ele era muito novo ainda, e foi criado no Brasil, e ele se transformou em um jornalista muito importante daquele período, especialmente fazendo uma oposição ao governo. O que até hoje não se explica direitinho é a morte dele. Ele foi chamado para este interrogatório, ele vai ao interrogatório e no dia seguinte ele aparece morto numa cela, num quarto do DOI-CODE, enforcado. Alguns falam que ele se matou, mas não se sabe exatamente o que aconteceu, se houve a tortura ao ponto até o final de que realmente ele acabou se matando ou realmente foi morto pelas forças militares, tá? Então é um exemplo que infelizmente nós não temos até hoje nenhuma solução a respeito desse caso aí. Bom, próximo presidente agora é o Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, ele vai, né, praticar uma lenta abertura política. O Ernesto Geisel, ele vai participar dos outros três governos. Ele foi, por exemplo, chefe do gabinete militar durante o governo do Castelo Branco, né? Foi presidente da Petrobras durante o governo do Costa e Silva e foi presidente do Supremo Tribunal Militar durante o governo do Gastazzo Médici. Então ele sempre esteve presente dentro dos governos militares, e o governo dele vai ser um governo de tentativa de melhoramento da imagem dos militares perante a sociedade, né? Só que, infelizmente, a coisa vai ficando cada vez pior por causa do contexto em que ele acabou vivenciando. O estado de exceção vai ficando cada vez mais insustentável, não existe mais como governar dessa forma por causa da tremenda oposição que estava sofrendo. A fragilidade política exercida também, porque não existia realmente manifestações políticas por causa dos dois partidos apenas com autorização para funcionar, e vocês perceberam que a repressão era muito grande, né? E o modelo econômico implementado anteriormente, que teve aquele sucesso inicial, que era o milagre econômico, agora está realmente em falência. E isso veio justamente num contexto em que o mundo passava por uma crise mundial, que é a crise do petróleo de 1973. Essa crise acabou repercutindo aqui no nosso Brasil também, porque a OPEP ela começa a exigir o pagamento das dívidas dos países devedores, entre eles estava o nosso país. Então isso acaba havendo uma pressão muito grande, e essa crise faz com que a questão econômica também se reflita aqui no Brasil, com o aumento assustador da inflação dentro do nosso país, né? Então a economia mundial estava em crise e nós também passamos por esse mesmo problema aqui dentro, certo? Havia também uma divisão dentro das próprias Forças Armadas. É o que se descobre aqui dentro do governo Ernesto Geisel. O governo Ernesto Geisel ele ficou conhecido por terminar, na verdade, um projeto que começou do Gastazzo Médici, que foi a Ponte Rio-Niterói, uma das maiores obras existentes até hoje, uma engenharia bem interessante mesmo, até foi feito isso com a ajuda dos Estados Unidos. Mas nós temos aqui essa ponte Rio-Niterói, que se não me engano tem 12 ou 16 quilômetros, eu não sei, é uma das maiores pontes suspensas em todo o mundo. E foi realizada essa obra durante o governo militar, e Ernesto Geisel é quem vai, se não me engano, inaugurar a ponte Rio-Niterói.
Os avanços da oposição são muito grandes nesse período aqui do Ernesto Geisel, né? A gente vai perceber aqui ele tenta uma abertura, ele vai dizendo para a imprensa o seguinte, que ele vai lutar por uma abertura lenta, gradual e segura, né? Isso é o que o governo Geisel vai estabelecer aqui, né? Então, mas os avanços da oposição são grandes ainda. A OAB vai ser um órgão muito importante nesse sentido. A própria Igreja Católica, antes apoiadora por causa das questões morais, agora vai se transformar em alguém que vai lutar contra. O MDB e a AB também, né? Outra obra bem importante desse período é Itaipu. A Itaipu, né, vai ser realmente inaugurada né, durante o governo do Ernesto Geisel. Beleza? Bom, aí você vê um pouquinho dessa crise que vai acontecendo. São crises que refletem em vários aspectos, né? Crise econômica, crise política, crise social. A crise econômica internacional, que eu já havia explicado para vocês, gera aumento ainda da dívida externa por causa desse problema que o Brasil tinha com a questão dos petróleos. A inflação aumenta, o alto custo de vida, a desvalorização monetária, a nossa moeda cada vez vale menos, e o arroz salarial, ou seja, o nosso salário, os salários das pessoas não se valorizavam tanto como a inflação estava subindo. Então isso é um arroz salarial, né? A crise política são as divergências políticas que acontecem tanto quanto entre os civis como militares que apoiavam a ditadura. E aí gera a crise social, né? Desemprego, as favelas começam a aumentar em número e também nas localidades do Brasil todo. A precarização da vida urbana, ou seja, a vida urbana se torna cada vez precária, com falta de saneamento, entre outras coisas. A retomada dos movimentos populares surgem, muitos desses movimentos populares vão começar a ficar fortes nesse momento aqui, final da ditadura militar entre o governo de Geisel e também de João Batista Figueiredo, e fortalecimento das entidades repressivas do governo militar. Nessa linha do tempo você vê um pouquinho aí desse final aí, né, 1974 até 1979, essa política da distensão do Geisel, onde ele tenta de todas as formas se equilibrar a economia. Como? Reduzindo as importações, e com isso acaba infelizmente aumentando a dívida nacional, né? Há um déficit da balança comercial em vez de superávit, vai acabar cada vez mais tendo um déficit na nossa balança comercial, e a dependência do mercado externo se torna ainda maior dentro do nosso país, né? Um conflito muito grande entre os militares surge, entre os chamados moderados e o linha dura. Ernesto Geisel era considerado nessa linha moderada, mas ainda outros queriam uma linha mais dura, né? O João Batista Figueiredo será um desses também de linha moderada, certo? Mas cria-se a Lei Falcão, da qual nós vamos falar no próximo slide ali. Nós vamos ver interessante a forma como eles reprimem a questão da manifestação política. A oposição vai cada vez mais se fortalecer, através de lutas pelos direitos humanos e lutas partidárias também, operárias e assim por diante, né? E o crescimento das entidades representativas de classe. O pacote de abril é feito, é interessante, esse pacote em 1977 é aprovado um pacote chamado Pacote de Abril. Diante da crise do petróleo, o que fazer? Esse pacote de abril vai fazer uma ampliação do mandato presidencial, primeira coisa, né? A diminuição da representatividade parlamentar aos estados mais populosos, ou seja, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, acabam diminuindo a quantidade de parlamentares, tá? Porque esses eram grandes centros de oposição, e também se colocam os senadores biônicos. Já havia a prática de ter governadores, vereadores, prefeitos biônicos. O que seriam esses prefeitos ou senadores biônicos? São, além do eleito, né, também existiam aqueles outros que seriam eleitos de forma direta, pelo voto da população, também aqueles que eram eleitos por voto indireto. Esses eram os senadores biônicos. Tá? É um termo que foi criado aí durante a ditadura militar. Ernesto Geisel, eu falei para vocês, tinha feito a lei Falcão, né, o então ministro da Justiça na época, que ele vai reduzir a propaganda política dentro da TV. Essa propaganda seria feita o seguinte, só através da foto do candidato. Ele não podia falar absolutamente nada. Nas propagandas políticas, não podia nem falar meu nome é Enéas, ou sei lá, qualquer outra besteira que o cara falasse, mas ele tinha que simplesmente ter só a sua foto ali no meio dele, né? Então essas são algumas das decisões que nós vimos. Veja lá a questão dos senadores biônicos novamente aí, o aumento
do mandato presidencial, que vai de 5 para 6 anos, e esse pacote de abril que nós também já falamos, tá? Beleza, gente? Bom, entramos no parte final da ditadura militar, de passagem de Geisel para João Batista Figueiredo. Agora, a tarefa de Figueiredo seria realmente passar o bastão para os civis. Essa é a chamada abertura política. A inflação nesse momento está altíssima, alguns níveis realmente assim assustadores, mais de 200 e poucos por cento ao ano. O desemprego está realmente em alta, cada vez mais. E aí vão surgir movimentos trabalhistas no novo modelo sindical. Do lado você vê ali o ex-presidente do Brasil, o Lula, Luiz Inácio da Silva, um dos presidentes do sindicato, nesse momento que surge, figura importante dele, dentro lá do ABC paulista, né? É um movimento operário liderado por ele, entre outros, que vão ser fundamentais nessa luta aí por melhores condições de trabalho para os sindicalistas, especialmente da metalurgia e também da região do setor automobilístico, tá bom? A paralisação das escolas públicas neste momento também é uma paralisação e ela vai retomar, mas com muitas restrições, e o renascimento do movimento estudantil e de grupos políticos alternativos. E é o que começa a surgir. Ele vai acabar com o bipartidarismo, né? O João Batista Figueiredo vai permitir a criação de novos partidos e surgem vários deles ali, né? O PMDB é um partido que vai surgir, sai do MDB, vai a PMDB, o Arena se transforma em PDS, aí partidos novos surgem, como o PT, PDT, PTB, entre outros. Eu estou colocando só alguns desses aqui, mas existiram outros partidos que foram fundados nesse momento aí. Tá legal, gente? Bom, mas desse final do ditadura militar nós temos dois lados interessantes lá. O nosso livro até fala sobre isso, né? Fala que surge um movimento contrário, que eles chamam de terroristas em ação, né? Que é um movimento contrário à abertura política. Em 1982, teve um fortalecimento ainda maior da oposição, com o PMDB ganhando muito espaço dentro do parlamento. E aí surgem diversos outros atentados terroristas que vão surgindo a partir de 1980. Tem o atentado do Rio Centro, da OAB Brasília, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também bancas de jornais que acabaram sofrendo atentados aí, né? A direita, que não aceitava esse momento de abertura, ele começa a criar diversos movimentos terroristas. O da sede da OAB, né, onde uma sala de um vereador também foi implodida, matou uma pessoa. E o mais forte foi realmente no Rio Centro, em 1981, que levou ali, era um Rio Centro, é um espaço tipo a Expo Trade aqui, nossa aqui, né, onde tem eventos, e tinha um show comemorativo do Dia do Trabalho, no dia 1º dia, que é o dia da semana que nós estamos passando, né, e tinha mais ou menos 20 mil pessoas, e eles bolaram um atentado à bomba ali, colocaram dentro de um carro, esse carro acabou explodindo, um carro estacionado ali dentro do estacionamento do Rio Centro, e matou, além de um sargento do exército, também feriu o capitão, entre outras pessoas que estavam ali presentes. Então foi talvez o mais conhecido movimento ali em favor da manutenção da ditadura militar, a essa tentativa, mas o movimento de abertura política ganha cada vez mais força, até que chega realmente o momento aí das diretas já. Um deputado chamado Dante de Oliveira, ele faz um discurso e pede essa emenda, que a proposta do governo militar seria de que o governo de João Batista Figueiredo passaria o bastão para um governo civil, porém essa eleição seria feita de forma indireta, não direta. Mas políticos de diversas alas, tanto de esquerda como até também de centro, pedem o início do processo para direitas. Alguns artistas se juntam nisso, a volta também daqueles outros artistas que estavam exilados, como Chico Buarque, entre outros, cresce um movimento chamado Direta Já. E esse movimento realmente foi um movimento nacional, ele foi além de partidos, teve muito adesão a esse movimento, pedindo as diretas já. Mas não adiantou, de fato, não houve realmente a decisão do governo, não foi esta, tanto que
o povo, mesmo tomando as ruas, de direta já, você perde todas essas imagens aí, né? Mesmo assim, nós vemos que a redemocratização ela vai terminar com uma eleição indireta. Aí vê entre esses dois que seriam poderiam ser eleitos, tinha o Paulo Maluf do PDS e do PMDB o Tancredo Neves. O presidente eleito vai ser o Tancredo Neves de forma indireta, tá? Não é direta, e ele vai ser eleito ali o Tancredo Neves, seu vice, Sarney, que recentemente fez 92 anos de idade, tá vivo ainda o cara, tá aí, né? O, então, ele vai ser eleito, porém ele nem vai tomar posse porque ele é internado mês antes da sua posse e acabou falecendo um dia antes da sua, de assumir o governo, devido a problemas de alguns dizem de um câncer no intestino, e o seu vice vai assumir o governo, que é o José Sarney. Aí se inaugura a nova república, mas isso é assunto para a aula que vem. Bom, grande abraço para vocês, até mais pessoal!